Realmente, a seleção brasileira, como é que pode a seleção brasileira estar na situação que está, com tantos bons profissionais, com tanto jogador, com tanta qualidade? A gente fala tanto no mundo dos negócios, ou do trabalho, ou das profissões, sobre identidade profissional e tudo mais. E eu acho que no campo esportivo talvez seja o lugar onde a gente melhor vive essa condição. Olá, olá! Estamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. Claro que sempre precisamos reforçar os meus parceiros do podcast do Mentes que Conectam, que aqui nós estamos acompanhados do Cindy, que representa a Aliança Condomínios. Então, hoje os patrocinadores é Aliança Condomínios e Rosa e Ruggeri Rosa Advogados. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Há pouco eu fiz o episódio que eu recomendo quem não viu que vá lá olhar, porque vale a pena, foi muito emocionante com o Dr. Jorge Gerdau. E enquanto falávamos, nós discutimos o quanto que o esporte é algo que deveria estar na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, porque realmente é uma escola da vida. E hoje eu tenho aqui duas pessoas, dois convidados, que eu posso dizer que são amigos. São pessoas muito do meu coração, pessoas que já representam parte da minha história. Uma delas há long time, desde a época de colégio. E depois, o meu outro convidado é uma das pessoas que também meu colega, só que meu colega de profissão, meu colega como professor da PUC. Então, vou apresentar aqui para vocês o Gustavo Copes, que é professor de Educação Física e tem uma experiência nacional e internacional com treinamentos e performance. Começou aqui, fazendo IPA, colega do meu irmão, muitas histórias com Roberto Mânica, Gustavo Copes, uma dupla que realmente tem muita história para contar, coisas que aqui não são permitidas. E temos também o Lucas Elias Rosito, psicólogo, especialista em psicologia para performance, sócio da Avante Performance, professor da PUC do Rio Grande do Sul, também com experiência nacional e internacional, com acompanhamento em Olimpíadas. Guris, coisa boa tá aqui, coisa boa. Gustavo, direto da Espanha, tá aqui passando uns diazinhos conosco, e aí a gente conseguiu montar essa mesa, conseguiu achar a agenda do professor Lucas, aqui, meu colega, que a agenda dele é complicada, e conciliar com a tua agenda, né, Gustavo, aqui dessa estada no Brasil. Então, guris, eu começo dizendo para vocês, eu fiz essa apresentação sucinta, vocês contarem um pouquinho da história de vocês, dessa relação com o desenvolvimento, a relação da educação física com o esporte, com a formação de jovens, de crianças e adolescentes. Lucas, com a tua formação de atletas olímpicos, atletas não só do esporte, né, mas pessoas que trabalham tem aí todo um campeonato que tu faz que eu acho super interessante, que é umas Olimpíadas de profissões, né, e uma coisa que é mundial. Então, passo a bola para vocês, para a gente poder bater esse papo bacana, mas antes de qualquer coisa, os nossos ouvintes aqui, as pessoas que nos assistem pelo Spotify, pelo YouTube, e aqui, ó, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, porque muitas pessoas que assistem não estão inscritas, coloca lá para o alerta, a campainhazinha, e já repassa para amigos e pessoas que vocês querem bem. E tem aqueles que gostam de acompanhar pelo Spotify, também está lá o Mentes que Conectam no Spotify. Agora sim, guris, está com vocês. Bom, começo porque me chamou primeiro, vou dizer aqui que eu vou passar menos tempo aqui em Porto Alegre, mas é um prazer enorme estar aqui contigo, estar aqui com o nosso companheiro Lucas também, para poder acompanhar essa experiência grande e estar com todos os ouvintes do Brasil, para poder transmitir todo esse conhecimento realmente no mundo do esporte e na vida, espetacular. Tudo que as pessoas querem passar, talvez a gente já passou, todas as dificuldades que a gente já teve, talvez a gente já passou, nos quebramos a cara, temos experiência, temos bagagem, temos estudos, temos muito caminho, né? Então é legal compartilhar aqui, né? Emocionalmente, profissionalmente, sempre é espetacular. Eu amo o esporte, né? A vida sem esporte não teria significado, mas como tu bem falou, o esporte é a vida também é esporte, quer dizer,
sempre eu fui feliz dentro do mundo do esporte. Tem um paralelo muito, né, pegado à vida real, com cada treinamento, com cada objetivo, com cada meta, com cada conquista que a gente tem no esporte. A vida é a mesma coisa, é um grande jogo que a gente está jogando e aprendendo diariamente, né? Eu sou professor de educação física, me formei no IPA, também fiz doutorado lá na Espanha, e trabalhando sempre no mundo do esporte, em escolas, em colégio, futebol. Fui atleta aqui de vários clubes aqui no Brasil, no Grêmio, no Internacional, Botafogo. Quer dizer, então desenvolvi minha carreira de futebol até ter um azar dentro do mundo do esporte, que é a lesão, que me pediu continuar sendo profissional aos 23 anos. Mas também é uma lição de vida, uma capacidade de superação também, porque se tu dedicou toda uma vida a uma coisa que eu conquistei, que é chegar a ser profissional, mas continuar a vida, mesmo que a vida te diga, não, o caminho não é por aqui, te põe impedimento, mas tu supera de outras maneiras e tem outros objetivos, outras metas, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei e tal, também levo hoje em dia para os meus alunos, para os meus jogadores, meus companheiros de profissão, né? E realmente digo que é um prazer estar aqui compartilhando isso com vocês. Hoje tu tem lá na Espanha uma escola, né? Exatamente. Eu tenho uma escola. Bom, eu trabalhei no Barcelona, eu tive 5 anos, trabalhei na base do futebol de salão do Barcelona, até no primeiro time, e todas as categorias do Barcelona. Tive 5 anos trabalhando no Barcelona. Tive com o Ricardo Menezes, que era treinador aqui brasileiro, tive com ele no primeiro time. E também trabalhei na fundação do Real Madrid. 5 anos também, a escola que eu estava lá, que é a Escola Marcet, levou a fundação do Real Madrid a Barcelona. Então, abrimos a escola do Real Madrid em Barcelona também, que era uma coisa já bastante, né, com bastante rivalidade, né? Que a gente pensa que vai ter problema, ao contrário, a gente tem uma recepção tremenda com tantos torcedores do Madrid, tanta gente que também gostaria de ter o Madrid em Barcelona, e assim foi. E essa experiência também transladei para outros times. Eu tive 10 anos numa escola de futebol, e agora eu tenho uma escola de pressionamento técnico. Pressionamento técnico é ser um professor particular do teu jogo, da técnica individual tua, né? Pessoal. Mas trabalhamos em grupo. Agora no verão passou mais de 350 alunos. A gente trabalha em grupo, mas com o objetivo na melhora técnica individual. Quer dizer, eu sou como professor particular, né? Eu te oriento a ti, eu te dou os teus conselhos a ti, eu te melhoro tua técnica, mas dentro do trabalho grupal, mas pensando na tua melhora. E é um trabalho interessante, eu acho que eu devia estar mais próximo de ti, te levar comigo a passear lá, porque a gente tem muita coisa a conversar. Seria interessante o teu aporte, tu é uma pessoa muito importante no nosso trabalho. Com certeza ele é, né? Eu estou sempre incentivando o Lucas para que ele voe voos muito altos, porque ele é muito bom no que faz. Mas assim, não gostaria que tu levasse ele para lá, tá? Bom, mas não eternamente, pode ser um período. Pode ser um período bom, daí nós vamos junto, aí tu me leva junto isso também. Isso né? também. Porque essa é a tua meta. Essencial. Tem que levar o Mentes que Conectam para a Espanha também, né? Podemos fazer um contato lá, eu acho que é interessante, porque tu também tem alguma experiência, né? Sim. Alguma experiência, eu acho que tu nos ia ajudar bastante. Sim. Já aqui, para mim, é um privilégio tremendo poder estar aqui e participar junto com o Gustavo. A Jaque já tinha me falado do Gustavo em outras oportunidades e tinha dito, olha, quando eu trouxer ele, vamos fazer uma dobradinha que acho que casa. E acho que para acrescentar ao que a gente tem dito, eu me aproximei do esporte exatamente porque o esporte oportuniza, né, uma mudança na vida, assim. Ele é alguma coisa que se torna identitária, né? E a gente fala tanto no mundo dos negócios, ou do trabalho, ou das profissões, sobre identidade profissional e tudo mais. E eu acho que no campo esportivo talvez seja o lugar onde a gente melhor vive essa condição de desenvolver uma personalidade ou uma identidade associada ao que tu gosta de fazer, e algo que começa muito cedo na vida das pessoas. Então, eu estou trabalhando com psicologia já faz 25 anos, voltado à alta performance esportiva, e mais recentemente eu tenho um trabalho com a Avante, Psicologia e Performance, que nasceu exatamente para a gente pensar em soluções, pensar em ações que envolvam, né, o desenvolvimento e o desempenho de performance de atletas de diferentes modalidades esportivas, olhando para a performance, mas também cuidando da saúde mental. Então, para mim é um privilégio enorme ter recebido o teu convite. O Mentes que Conectam está voando, e a gente sabe disso, e estar aqui participando e conversando contigo está maravilhoso. O Lucas, na mais uma, ele vai pedir música.
Porque ele já teve comigo, né, no início do Mentes que Conectam, quando a gente ainda gravava nos estúdios da RDC TV, que infelizmente acabou fechando em função das chuvas, foi realmente uma lástima. E o Mentes que Conectam começou lá. Inclusive, em função disso, perdemos muitos algoritmos, por isso que eu estou sempre pedindo para as pessoas para acompanhar, apoiar, porque aqui foi quando a gente coloca o número de episódios, não, tem muito mais episódios. E o Lucas já teve comigo agora. Na próxima, ele já vai pedir música, porque tem um programa né? tem um programa numa emissora aí que diz que se a pessoa faz 3 gols, pede música, né? Ele vai pedir música pela 3ª participação. Mas, guris, eu acho que a gente está falando de coisas bem interessantes aqui, né? E isso eu vejo, né? Eu incentivei muito meus filhos para que participassem de esporte, porque eu entendo que o esporte, ele realmente, a criança vai se desenvolvendo com isso que tu está dizendo, né? Com o ganhar, com o perder, com o ter que construir junto com as pessoas, com tolerar as frustrações, porque nem sempre os resultados, eles não são somente inerentes do talento técnico, né? E lendo o livro do Dr. Jorge, ele fala muito sobre isso, né? Ele traz muito a questão de que se tu tem um time que é um time com excelência técnica, isso não garante que a gente vai ter um bom resultado. Que a gente vai ter excelência, que a gente vai ter um pouco tudo funcionando super bem, porque as questões emocionais precisam andar juntas. Então, eu queria muito ouvir de vocês sobre esse aspecto, né? Como é que vocês, cada um na formação, tu na tua experiência de acompanhar crianças, e eu acho que o futebol hoje ele tem também um peso muito grande, porque é uma expectativa muito grande, né? Eu acho que ele mexe com o sonho, com o ideal de muitos jovens e muitas crianças. E como é que é essa questão quando a gente pensa excelência, quando a gente pensa alta performance, de ser muito relacionado de que a pessoa tem que ter um talento nato? Como é que vocês veem isso na experiência de vocês? Bom, falando do futebol, claro que o mediatismo, televisões e tudo é muito, muito diferente da realidade, né? E a gente pensa que está muito próximo a esses grandes craques, esses grandes clubes. A gente pensa que a gente se aproxima, né? Porque a gente vê as camisetas, vê o marketing, vê a televisão, mas a realidade do trabalho, até de poder chegar nessa realidade profissional, é muito grande. A pessoa tem que ter uma pessoa importante do lado, acompanhando essa formação. Quer dizer, que a tua vontade, a tua ilusão, essa necessidade de querer chegar, seja bem orientada. Bem orientada. Porque, claro, atualmente também queremos coisas muito rápidas. Queremos coisas para já, rápido, quer dizer, tudo é imagem, tudo é mais imediato, a comunicação é imediata e tal, mas a vitória, a conquista, ela não é rápida, né? A conquista real, ela demora, tem que ser trabalhada, tem que ser muito bem orientada, tem que marcar metas, marcar sacrifícios, constâncias. E essa constância, hoje em dia, é muito difícil tu ensinar que a constância é uma vitória, que a constância é uma glória, que a constância é um valor importante na pessoa. E isso parece que não tem valor, né? Parece que o valor é a vitória no fim de semana, né? E me parece, Gustavo, que é uma etapa essencial, né? A gente não conhece ninguém bem sucedido hoje na alta performance esportiva que não seja consistente. E a gente fala muito pouco da consistência e fala muito mais do talento. Supostamente uma qualidade ou uma condição inerente ao natural para aquele sujeito e que não vai sofrer com as intempéries do contexto, né? E a realidade não é bem essa, né? A realidade é que o talento ele precisa ser preservado e, de alguma maneira, ele sobreviver ao período. Tem um aspecto que, não sei se a experiência do Gustavo vai por aí, mas que a gente acaba não lembrando, né? Mas quando a gente pensa em iniciação esportiva, desenvolvimento de atletas, e no mundo corporativo vai ter um paralelo também, mas em atletas especificamente, a gente está falando de pessoas muito jovens, que estão na fase do desenvolvimento. Então, a alternância da performance ou a inconsistência não tem a ver só com domínio de competência técnica, por exemplo. Tem a ver com o fato de que aquela criança está com o cérebro dela expandindo violentamente, ela está desenvolvendo uma identidade que ela ainda não tem.
E quando o Gustavo falou de ter alguém, né, de alguma maneira, assessorando do lado, uma referência, de alguma maneira validando esses processos e sendo talvez a ancoragem para esse período de mais perturbador, que ao mesmo tempo é inerente à condição humana, faz muito sentido. Mas quando a gente olha de fora e quando a gente não é do meio, a gente resume isso ao talento mesmo, a gente resume isso a alguma coisa que quando se chega não se perde mais, como se fosse esse o contexto esportivo, como se não tivesse tantos atravessamentos. Acho que isso é um desafio, né? Desenvolver uma cultura nesse sentido, né? Não, você estudou a importância dessa orientação, a orientação continuada, crescente, significativa. É muito complicado hoje em dia ter isso, porque olha no futebol, nas escolas que eu estou, nos clubes que eu tive, ou que a gente vê, qual é a evolução de um garoto através dos seus professores, dos seus coaches, seus treinadores, que seguem a mesma filosofia de pensamento e atuação. Quando tu teve o mesmo professor na primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série, que seguiu a mesma linha de pensamento ou filosofia, ou como queira chamar, entendeu? Que os clubes também não marcam essa filosofia, porque o treinador do infanto, do garoto de 12, não vai ser o mesmo de 13, não vai ser o mesmo de 14, não vai ser o mesmo de 15, não vai ser o mesmo de 16. Quer dizer, como é que fica essa formação se a cada ano está mudando totalmente todos o que tu sabia do ano anterior? E, Gustavo, e o domínio técnico, embora seja talvez o elemento essencial da performance, ele não é o único. Então, quando tu dissesse isso, a primeira coisa que eu fiquei pensando é a pessoa que acompanha é um gestor. Então, é muito fácil a gente lembrar no tempo de escola, né? A gente consegue lembrar que a gente gostava de história, ou gostava de matemática, ou gostava de português, e facilmente a gente lembra do nome dos nossos melhores professores. E provavelmente eles não eram os melhores nem tecnicamente, mas foram os que conseguiram mexer com a nossa motivação, nos marcar. Se esse sujeito nos acompanhasse por 3, 4, 5 anos, num período sensível de desenvolvimento, qual seria o aproveitamento disso? Se fala muito no mundo corporativo sobre mentoria, né? Sim. Mas em uma mentoria para um organismo em desenvolvimento, um organismo imaturo, qual seria o efeito disso, efetivamente? Alguém que conhecesse não só as deficiências técnicas, que são essenciais, mas reconhecesse a necessidade daquele organismo e o que engaja aquele organismo. E personificado também, né? Exato, customizado, né? Eu estava pensando isso enquanto vocês estavam falando. Hoje eu trabalho com grandinhos, eu não trabalho com crianças. Às vezes tem alguns projetos que eu participo de menores aprendizes, ou eu faço parcerias no sentido de poder desenvolver também essa juventude para o mundo do trabalho, de poder ensiná-los sobre o mundo do trabalho, sobre as questões de economia, que é um dos tripés do Mentes que Conectam, é também entender que saber sobre dinheiro é algo que é saudável, né, é importante. Mas quando as empresas têm muitas trocas, dentro disso que tu estava falando, e eu fiquei pensando sobre isso, como tem uma sensação ruim, que é a sensação de estar sempre começando do zero. Né? É uma sensação de dizer assim, puxa vida, eu vinha numa lógica, eu vinha numa filosofia, e daí um pouco entra uma outra pessoa e que vai para uma lógica diferente. A gente vê isso nas empresas públicas, que daqui a pouco, quando troca o partido, e aí, independente de partido A, B, C, mas o quanto há sofrimento, porque trocou a lógica. Então, as pessoas têm que voltar e reaprender, e começar a entender que realmente assim existe uma nova forma. E aí tu imagina realmente para a gente pensar crianças em desenvolvimento, o quanto é desafiador. Complicado. É complicado. E eu adorei essa frase, que a constância é uma vitória. Sim, acredito nisso. E o quanto que isso hoje está na contramão do que a gente está vivendo. E o quanto isso hoje é um paradoxo mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente vive um mundo que tu tem que estar constantemente fazendo disrupções, tu tem que estar entendendo que daqui a pouco algum cenário, o cenário modificou de um todo, beleza, o cenário mudou, mas as skills, né? tem coisas que são permanentes, né? Estruturas básicas permanentes. A estrutura psicológica sólida, ela é permanente. Esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente pensa em resultado, a gente pensa em alguma coisa naturalmente efêmera, por natureza, né? Sim. Tu te torna campeão e no dia seguinte tu tá de novo na escala zero do processo. Mas a tua estrutura não. Essa pode ser consistente, né? E ela tende e deve durar mais do que o resultado. Porque o resultado de qualquer agente de alta performance, ele tem oscilações que são naturais.
Então, assim, por vezes tu não vai ganhar, não porque te falta competência, domínio, capacidade, talento, é porque aquele contexto, naquela circunstância, naquele arranjo. Isso é tão relativo, mas o que é ser campeão? O que é ser campeão? O que é ganhar? Quando eu ganhei? Quando eu perdi? Né? Quer dizer, todos os times ou qualquer atividade só vai ganhar um. Mas não quer dizer que se eu fui terceiro, para mim pode ter sido uma grande vitória. Isso também eu tenho que ter a consciência disso. Que eu estou trabalhando para poder ganhar a minha melhora. Talvez não contra outro atleta, mas contra a minha própria performance. Então, essa é a importância desse crescimento, que nem você está falando, desse tutor, dessa capacidade de saber que eu estou progressando, eu estou aprendendo, eu estou criando dentro desse aprendizagem significativo. É importante, que a gente falou dos professores, dos bons professores, esses professores me estão influenciando. Então, para mim é muito importante. Aquele que eu não gosto ou não me diz nada, não acaba ficando em mim nenhum ensino. Mas os que me conectam comigo, né? As mentes que conectam com a gente continuam fortes e poderosas. E isso é muito importante. E num grupo, num time, quer dizer, eu trabalho individual em grupo. Quantos ensinos tu tem que ter quando tu está num grupo de 16 pessoas? Tu tem 16 formas diferentes de ensinar, porque tu tem 16 elementos de maneira de pensar, de experiências diferentes, de lugares diferentes, de maneira de pensar diferentes, de compreensão diferentes. Você tem que ser capaz, muito, muito difícil, de conectar com cada um deles. Porque se tu não conecta com um deles, tu está perdendo. Quer dizer, tu tem que desenvolver esse grupo, uma forma, no caso do time, não no caso individual, né? Uma mente global de equipe com as melhoras individuais. Conseguir chegar no indivíduo, melhorar o indivíduo e também melhorar a parte coletiva desse indivíduo para poder somar com esse grupo. Que nem tu falasse que muitos bons atletas não ganham, boas técnicas não ganham. É o caso dos madridistas que, me perdoem, foi o ano passado o Real Madrid, que teve o melhor time da Espanha, o time mais caro, todas as estrelas da Espanha, e passou um ano em branco, não ganhou nada. Porque não funcionou coletivamente. E o Barcelona, que não aparentemente estava quebrado, vinha de um ano anterior ruim, se conectou através do trabalho do treinador. Flick fez um trabalho excelente, e o time ganhou 2 títulos, teve uma campanha espetacular. E o que a gente observa numa equipe de futebol, né, como exemplo do Barcelona e do Real Madrid da temporada passada, a gente observa em empresas também, né? Frequentemente tu chama talentos ou pessoas muito bem-sucedidas em contextos coletivos anteriores e tu não encontra o mesmo resultado naquele coletivo. Porque se a gente tem 16 atletas ou 16 profissionais, a gente vai ter 16 formas diferentes de sem contar como eles funcionam em grupo. E todo grande grupo tem pequenos grupos. Então, na verdade, é uma gestão de um organismo. Né? Às vezes a gente tenta estruturar e tornar muito rígido como se fosse um mecanismo, mas está muito mais da ordem do organismo do que da mecânica. E, ao mesmo tempo, nos dá muito mais possibilidades. Porque em diversos contextos, tu não tem o recurso de ter os mais caros ou supostamente os melhores. E ainda assim, se tu estiver atento a isso, tu consegue muito bons resultados. Então, é uma dinâmica interessante de se ver, porque assim como ela não nos traz uma garantia, como supostamente no imaginário por vezes acontece, se eu chamar esses aqui, isso é seguro que eu vou ganhar, por outro, traz para aqueles que não têm todos os recursos, a perspectiva de poder compor se souber trabalhar com os recursos que tem. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Cristiano Ronaldo e eu adoro ele. Craque. Craque mental. Exatamente. E uma pessoa e ele mesmo diz, né? Se não quiser, não me sigam como exemplo, porque é óbvio que eu tenho as minhas fragilidades. E é perfeito quando ele diz isso. Mas ele traz algumas questões. Ele diz, bom, mas tem algumas coisas que você, mesmo não fazendo igual a mim, você vai precisar fazer. E aí tem a ver com a disciplina, que tem a ver com a constância, e que hoje realmente é algo que a gente também precisa isso no mundo escolar, totalmente. No mundo acadêmico. Profissional. Porque isso assim, porque eu não posso usar o argumento de que as coisas mudam o tempo inteiro para achar que é bagunça e para achar que tudo pode. Né? E a outra questão que eu acho que ele também fala e que ele é exemplo, que é a noção de, mesmo ele sendo uma figura brilhante, ele tem esse olhar um pouco da equipe.
né, do respeito com eu achei de uma nobreza no último, agora no campeonato que o Portugal ganhou, né, e ganhou da Espanha, né, e que ele tem um momento que ele diz, eu preciso sair. Né? Então, assim, tu pega isso assim, com toda uma expectativa de que eu sou o craque e a pessoa reconhecer esse momento eu ajudo estando no banco. Isso é de uma grandeza que é algo sensacional. Né? A pessoa, assim como dá um pouco uma grande liderança, uma pessoa que tampouco está dentro de uma organização, poder dizer assim, olha, eu acho que tem uma pessoa que talvez vai trabalhar nesse projeto e vai ter uma entrega, sair do ego. Que dentro do mundo organizacional, a questão do ego é um problema. E do mundo esportivo também, né? Eu acho Totalmente. O exemplo do Cristiano Ronaldo é isso, é um cara de uma longevidade que se deve em grande medida à disciplina dele. A gente consegue reconhecê-lo facilmente como um grande atleta, não só como um grande jogador, e que nessa grande medida dele incorpora inclusive as questões coletivas, né? Ele é um líder dentro daqueles contextos que ele se insere, e é um líder pela atitude, pelo comportamento. Não só quem é cego não quer ver. A grande realidade, que graças a ele, nós aprendemos muita coisa, graças à união dele com outros atletas gênio, como é o caso do Messi. A gente sabe qual é a genialidade técnica do Messi e o trabalho feito por Cristiano Ronaldo. Isso é um exemplo tremendo, e eles se juntando, deixando os egos estacionar, que a gente muitas vezes, quando eu aterrizo aqui no Rio Grande, vejo o Grêmio Internacional, estou decepcionado com os dois times, porque eu acho que os dois times deveriam estar brilhando, como sempre foram grandes, e parece que estão brigando para quem é o menos ruim. Quem se é pequena quem mais. É o menos ruim, quer dizer, eu acho triste, eu acho que eles são dois clubes grandiosos, maravilhosos, e tem um poder tremendo, e parece que nós estamos esquecendo de trabalhar para crescer, até tanto o Internacional como o Grêmio Internacional. Eu gostaria que o Grêmio estivesse muito em cima, para o Internacional estar muito em cima, para o Grêmio estiver melhor, e crescer dentro dos dois, dessa luta, fazer um crescer o outro, como faz Real Madrid e Barcelona, por um exemplo, mas fazer crescer, porque a gente precisa trabalhar e ser honesto e deixar o ego de lado e ver que tu é melhor que eu, que tu é melhor profissional que eu tenho que aprender contigo e tu aprender comigo, e a gente crescer nesse sentido. A constância que o Gustavo trouxe, ela requer aprendizagem, né? Total. Porque o contexto ele vai mudando. Então, assim, se eu não me proponho a aprender, não tem como ser constante. Então, essa ideia da constância como uma vitória diária, que me leva ao alcance, né, do meu potencial e de conquistas de outra natureza, está envolvido também com uma ideia de aprendizagem constante. Daí a gente bate no esporte, mas no mundo corporativo também, com lógicas que, ao darem certo em determinado momento, elas têm um revés, né, ou um viés negativo, de que elas podem significar para aquele universo algo que se estabelece definitivamente, que se cristaliza. Então, invariavelmente, quem não se transforma, quem não continua aprendendo, vai parar, que eu acho que talvez, né, a uma certa distância, observando, eu acho que é um pouco do que explica o nosso fenômeno esportivo local, que é um pouco a dificuldade que a gente tem, e talvez não só referindo a Grêmio Internacional, talvez no futebol nacional, o que a gente tem colhido passa também por isso, pela dificuldade de aprender e quebrar certos paradigmas. Aqui no futebol brasileiro, quando o professor, né, quando o treinador permanece por 2, 3 temporadas, a gente fica assustado com isso. Parece que é alguma coisa extraordinária, mas tem muito a ver com esse contexto que hoje é demandado, que em outros locais funciona naturalmente e que para nós é muito recente. A gente tem um time por temporada, um treinador por temporada, uma lógica por temporada. Muito difícil de sobreviver para a constância. E esse é o problema. É uma visão pequena. Às vezes, quando eu estou fazendo minhas palestras, eu digo, um gestor não pode ser míope. Com todo respeito, né? E aí eu vou brincar, eu tenho meu lugar de fala, que eu uso óculos, né? Apesar de que eu não tenho miopia, eu tenho astigmatismo, mas enfim, né? E o que eu quero dizer com isso? É que não dá para enxergar só pertinho, só aquilo que está no alcance do teu nariz. A gente precisa ter um olhar maior. E o lugar maior não é esse resultadista, como está colocando, né, Gustavo? E esse é um ponto já que eu ia engatar com vocês. Vocês têm experiência fora do país, né? No momento que tu acompanha as Olimpíadas e que tu é um estudioso da psicologia do esporte e que é algo que no Brasil está engatinhando ainda, está melhorando, mas está engatinhando.
E tu, Gustavo, vivendo, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos conversando lá na casa da mãe, e tu dizendo assim que em Barcelona lá tem o clube o A, o B, o C, tem não sei Sim. quantos níveis, né? É. E níveis realmente assim com muito empenho, com muita técnica. O que vocês percebem dessa diferença cultural do Brasil? Né? Isso não é bater no nosso país, não é não valorizar, temos várias coisas maravilhosas, mas existe uma diferença de mentalidade, né? Não, eu percebo muito isso. Parece aquela coisa, tu tá lá de fora, agora tu vem aqui criticar e tal. Não é muito pelo contrário, porque amo tudo que acontece aqui, me preocupo com o que acontece aqui, quero que tudo que aconteça aqui seja do melhor. Mas ultimamente, por exemplo, a seleção brasileira, eu não fui capaz de assistir os últimos 2 anos, assistir os jogos da seleção brasileira. Não fui por impotência, por raiva de ver o que vai acontecer ali, porque eu acho que o Brasil jamais deveria estar no estado que está. E olha que eu conheço gente nesse país importante, gente que trabalha, gente profissionais bons, pessoas que vão atrás das suas conquistas, conhecimentos, experiências, mas tem alguma maneira de pensar aqui que não está nos ajudando. Talvez seja imediatismo, talvez seja, né, a vitória sem fundamentos, não saber trabalhar essa constância, esses fundamentos, essas metas, marcar bem e seguir a rigor isso. A gente quer rapidamente vender um jogador, trazer um resultado, quando tu bem falasse, Lucas, se perde 2, 3, 4 jogos, já está na rua, não tem estrutura, a gente não marca as pautas dos treinamentos do trabalho. E realmente a seleção brasileira, como é que pode a seleção brasileira estar na situação que está, com tantos bons profissionais, com tanto jogador, com tanta qualidade? Né? Tem que fazer um pensamento sério e rápido. Quer dizer, trouxemos o Ancelotti agora, espero que ele se acerte e deixem ele trabalhar e se acerte, né? Que é um bom profissional, mas a gente tem que ajudar ele também. Todos temos que ajudar, quer dizer, todos que estão na seleção, na maneira de pensar e dar um período para ele poder se adaptar, trabalhar, que ele conhece. Eu não digo que ele seja o mago que vai resolver tudo, mas gente que tem conhecimento, tem capacidade. Temos que apostar nisso. Né? E na Espanha, o que é melhor? Eles faz anos que eles vêm trabalhando e melhorando esse aspecto, trabalhando nos seus campeonatos, trabalhando na formação, os trabalhos com treinadores. O Barcelona com essa filosofia de jogo do Barcelona tem uma filosofia. É a melhor do mundo? Não sei, mas tem uma filosofia. O Atlético de Madrid tem uma filosofia? Tem, que o Simeone colocou, mas tem uma filosofia, tem umas metas e tem uns resultados. Tem os resultados. Então, quer dizer, qual é as nossas metas? Onde é que nós estamos trabalhando? Por isso que eu te falei da vitória, que eu cheguei terceiro e eu conquistei, eu sou campeão. Eu sou campeão, porque a minha meta era conseguir chegar entre os 3 e tal. Quer dizer, não necessariamente, tu foi campeão, se não é campeão, tu ganhou, não é campeonato, tu perdeu. Não é assim. E tu viu que isso é um conhecimento ali, né? Não, tá difícil, porque São mais de 30 anos. 35 anos que Conhecimento. eu ia pedir falar só em castelhano ou em catalão, mas estou fazendo um esforço aqui. Eu fico pensando, acho que o Gustavo, ele nomeou algumas coisas que a gente estuda e observa, né? Eu acho que com o passar do tempo, a gente está tendo muita dificuldade de manter os valores. E daí eu penso socialmente, não acho que se aplique só ao âmbito esportivo ou de futebol. Então, assim, é difícil tu acrescentar algo à tua cultura e esse processo de aprendizagem quando a gente perde os valores. Então, eu acho que a gente sempre teve, no meio esportivo, por exemplo, a gente tinha no futebol a criatividade, a habilidade como referência da cultura esportiva do brasileiro. Mas talvez pensando em valores, isso não fosse exatamente os valores, mas fosse uma forma de transitar parte dos valores ou da nossa cultura. Na perda dos valores, na perda da gente identificar o que de fato vale a pena, de fato nos identifica como país, como cultura, como processo, a gente fica muito vulnerável a receitas imediatistas. Então eu não vejo isso só no esporte, eu vejo isso em quase todos os âmbitos, a gente buscando referências imediatas, soluções imediatas. Daí eu vou fazer um paralelo, me perdoe, me traz de volta, já que se eu for muito longe, tu também, sabe, me pontua. Mas assim, quando a gente pensa em psicologia e performance, quando a gente pensa no aspecto mental, em geral, quando a gente vai ler, quando a gente se interessa por algo que alguém esteja dizendo que parece trazer conhecimento, a pessoa está falando de processos cognitivos bem básicos, bem elementares. Então, ela está falando da capacidade de consciência, memória, tomar decisão, atenção.
Só que nós não somos essas referências. Isso é o nosso organismo. Acima disso, ou junto com isso, ou complementar a isso, está o nosso aspecto psicológico efetivamente, que é o identitário. Quem é o Lucas, quem é o Gustavo, quem é a Jaqueline. Então, cognitivamente, cada um de nós tem muitos recursos que, em determinadas condições, a gente potencializa. Mas a nossa identidade é um elemento essencial que fica encostado, fica escondido. E dentro dessa área, eu vejo muitas vezes a gente buscando soluções que dizem respeito apenas ao cognitivo. Então, tu vai lá e trabalha o teu aspecto atencional como se isso... Não, beleza, só que o meu aspecto atencional na frente de um monitor é um, no Camp Nou, com 60 mil pessoas, é outro. Quem faz o intermediário aqui sou eu, a minha identidade. E esse aspecto a gente releva ou não entende ele. Então a gente se destina muitas vezes, quando fala ainda do científico e do conhecimento, a gente ainda se destina por vezes a um enfoque que é parcial daquilo que a gente consegue fazer. Então eu vejo que é muito difícil a gente evoluir consistentemente, por um lado porque a gente não reconhece os nossos valores, o que nos identifica, e por outro, quando a gente quer navegar em mares profundos, a gente esquece quem nós somos. A gente trabalha como se nós fôssemos máquina, sendo, na verdade, sujeitos, pessoas. Então, eu acho que a gente acaba perdendo muito nesse... E esse é um ponto que é um elemento super importante, né, Lucas? Porque o que a gente... assim, seguidamente eu digo para as pessoas que o maior problema delas não é aquilo que elas não têm, mas é o como que elas usam e o como que elas se reconhecem com aquilo que elas têm. E o quanto é difícil isso, né? E parece que isso não tem tanto valor. E isso que o Lucas está trazendo aqui, eu vejo o meu irmão, o Roberto Mânica, também tem os seus atletas, né, acompanha aí. E aí a gente vê muitas vezes os meninos com realidades muito distintas. Então, o quanto que aquela pessoa, aquele menino que está ali, com um sonho muito grande, que tem potência, que tem características, mas que também muitas vezes não consegue se ver como uma identidade de alguém enfim, que pode, né, como alguém que vai romper com a sua identidade familiar, né? Então, quantas coisas tem que são complexas aí? E no Brasil eu acho que isso muito mais. Porque eu acho que no Brasil, em alguns momentos, fica assim, esse sonho lá, mas dá um pouco, em alguns momentos, o pouco reconhecimento daquilo que as pessoas são, né? A sua identidade, a potência que elas têm no aqui e agora. E dentro do mundo do trabalho, eu também vejo isso. O quanto a gente percebe pessoas que, em alguns momentos, não se percebem podendo crescer, podendo ser alguém que realmente, enfim, que tem uma trajetória, que pode fazer, porque ela tem uma visão tão nublada de quem ela é, e, ao mesmo tempo, a gente vê o pouco valor de investir nisso. O quanto é nisso que tu fala, né, Gustavo, de ser imediatista, assim, que eu acho que é uma cultura muito forte nossa, porque parece que investir nisso é custo. Investir nisso porque ele não te dá o resultado imediato, porque não é mágica, né? Não, interessante, estou animado com a conversa, está indo super bem, porque só quem não vai aproveitar, quem não está escutando não vai aproveitar, porque realmente nós estamos falando de futebol, não estamos falando só de empresa, estamos falando de todos os aspectos de vida. Impressionante, esse aspecto que colocou, super importante dentro do esporte, dentro das empresas, dentro de cada situação, das famílias também. Quer dizer, esse que eu comentei antes, esse aprendizado significativo que é realmente o que tu tem, o que é importante para ti, né? Então eu vou valorizar e fazer isso, né? Então eu estou me potenciando, eu estou sendo apoiado dentro da minha característica, da minha maneira de ser. Quer dizer, então, que nem tu colocasse, potencializar, saber o que eu sei e saber o que eu não sei. Muitas vezes não sabemos isso. Eu sei o que sei e sei o que não sei. O que eu comento isso porque é aquele jogador que quer fazer aquilo que não sabe no momento errado. Entendeu? Ou deixa de fazer aquilo que ele sabe. Eu necessito de ti fazendo isso. E aquele jogador que se apaga, que não faz... tu não falou, não fiz, tá? Não, eu preciso de ti, eu preciso da tua personalidade, eu preciso que tu faça isso agora, ou que tu não faça isso nesse momento. Quer dizer, saber ter essa capacidade de ter essa personalidade e essa eficiência de realizar as coisas no momento correto, quando preciso fazer. Aquele cara que chama o jogo para ele quando a coisa está ruim. Quer dizer, essa personalidade dizer, não,
dar a bola aqui que eu preciso ajudar meu time. No caso do Cristiano Ronaldo, muitos desses atletas que a gente vê. Quantos jogadores bons nós temos na seleção brasileira? Muitos jogadores bons tecnicamente. Mas talvez em algum momento ou outro, né, se apagam, ou não têm a personalidade de se colocar, ou não têm a capacidade de humildade de trabalhar contigo, de fazer o trabalho sujo para que tu faça os gols. Quer dizer, é complexo isso, mas a gente tem que chamar exatamente o indivíduo que tu tem em ti, somando com o meu e somando com o nosso grupo, né? Isso é um trabalho extremamente difícil, a gente não pode perder essa visão, né? É difícil e é uma construção de identidade, né? E a gente, Totalmente. de novo, às vezes a gente se perde muito na ideia de que a gente precisa ter resultado e o resultado precisa ser rápido e a gente não tolera nada muito diferente disso. Daí tem a cultura às avessas aqui, né? Que a gente usa muito a expressão, a cultura do futebol, que é essa, do resultado, que não tolera. E é uma cultura que, na verdade, nos prejudica, porque material humano a gente tem como em poucos lugares a gente vai encontrar. Tanto no universo esportivo, no futebol especificamente, quanto mesmo no mercado de trabalho. A gente tem uma diversidade e um Capacidade potencial humana incrível. que é extraordinário. Né? O que nos falta, então, é uma cultura no sentido de valores bem identificados, uma estrutura que potencialize isso. Né? O Barcelona, me corrige, Gustavo, estou entrando aqui num mar que é teu e eu não navego tão bem, tu não me deixa no mesmo passar time, muito estamos no mesmo longe. time. Mas o Barcelona, historicamente, ele é reconhecido por um padrão de jogo que tu encontra em todos os níveis da sua base. Totalmente. Isso facilita muito. E a gente tem enorme dificuldade de entender isso aqui, porque a gente ainda tem um olhar, às vezes, diminuído para isso. Né? Como se a gente estivesse restringindo o potencial do atleta, porque o atleta vai estar sendo orientado. Não, a gente está construindo identidade. Isso de chegar na vida adulta e tu precisar de alguém que mantenha a opinião, que banque a sua tomada de decisão, isso tem pouco a ver com performance técnica. Isso é o sujeito, aquele cara que põe a bola debaixo do braço, cobra o pênalti e se o jogo está fácil ou se o jogo está difícil. Isso tem muito pouco de técnico. O técnico é o final disso, né? Mas a gente não pensa na construção da identidade. A gente joga tudo no técnico, fica difícil da gente querer ter consistência. Sim, né? E teve uma vez me perguntaram, Jaque, qual é o melhor momento da gente fazer mudanças? E aí eu me lembro que eu olhei, né, para as pessoas que estavam ali me fazendo essa pergunta e eu usei o jargão, que é o jargão que é muito falado no esporte, que é time que está ganhando é esse que mexe. Porque a gente precisa aproveitar os momentos e entender que esses movimentos de desenvolvimento contínuo, é um processo, né? E é um processo que a gente precisa trabalhar. E quando a gente movimenta e a gente se coloca com a disposição de aprender e desenvolver quando está ganhando, a pressão é menor. Mas também, obviamente, quando as coisas estão ruins, a gente também precisa continuar. Mas daí não é fazer loucura. Porque esse é um outro ponto, que é um princípio da educação, que eu adoro jargões, né? E aí eu tenho dito nas empresas assim, hoje em dia tem muito maratonista, com todo respeito aos maratonistas, porque está todo mundo correndo. Não, porque é correria. Então, surge um problema, a pessoa vai lá e faz um plano de ação, porque ela tem que mostrar para a torcida que ela está fazendo algo. Então, é muito mais uma coisa de se garantir do que realmente estar convicto, bater no peito e dizer, existe um processo aqui. E nisso, daí nós vamos sair do futebol e vamos para o vôlei. Eu adoro o Bernardinho, porque o Bernardinho é um cara que fala sobre isso. Ele, né, agora o vôlei vem voltando e tal, e o vôlei ficou com a medalha de bronze, e ele diz, é um processo. E não é porque ficou com a medalha de bronze que não ganhou, venceu. Exatamente. Principalmente pelo movimento que eles vêm fazendo, eles vêm se reconstituindo como time. Esses dias eu adorei que ele botou uma imagem que é um dos jogadores dele, faz o ponto e vai lá e vibra com ele, dá um sacudão, só que é um cara de 2 metros de altura que dá um sacudão nele e o Bernardinho tá magrinho. Aí o Bernardinho quase cai, o Bernardinho foi para trás, quase caiu. E ele botou deles assim como eu exijo deles, para vocês verem que eles também me exigem, né? Que eles também, que a relação aqui é essa. E é uma relação de sequência, de frequência, né? Mas, Jaque, eu me lembrei de um exemplo que eu acho muito bacana, porque eu tive a oportunidade de acompanhar o processo todo.
né? Existe, então, esse campeonato que tu até falaste na Sim. abertura, o World Skills, que é um evento de ocupações, né? De profissionais, jovens profissionais. E o Brasil participa representado pelo Senai e pelo Senac. E eu, há alguns anos, ajudo a preparação dos competidores do Senac, da Delegação Nacional. E numa das ocupações, que é de cabeleireiro, o Brasil mantém o mesmo treinador há 15 anos. Uma glória. Uma glória. A gente mantinha esse treinador quando o Brasil ficava entre os 20 e 25. E no último evento em Lyon, o Brasil ganhou a medalha de ouro. Olha que Ao maravilha. longo de 15 anos, tivemos derrotas marcantes, tivemos reveses, teve muito processo de aprendizagem e foi mantido o profissional pela competência, pela dedicação, né? O Bayar, o nome dele, é um gênio do cabelo, um cara super dedicado, consistente, trabalhador. E o Brasil trouxe uma medalha de ouro que a gente nunca havia conquistado num evento com mais de 30 países, o mundo inteiro focado naquilo. E um processo que startou do zero. E eu tive a oportunidade de acompanhar desde o princípio. E o que a gente fazia há 15 anos e o que a gente faz hoje, em termos técnicos, em termos de escala de trabalho, treinamento, desenvolvimento de competidores, processo de competição nacional, até chegar no nível internacional, é incrível. Tem uma janela de 15 anos. Grande profissional. Grande profissional. Tem uma janela de... A gente precisa tolerar esse movimento. E hoje o Senac, como empresa, já se beneficia disso. Começa a ter na sua sala de aula o processo que se deu nesse laboratório de competição. Só que tem que bancar. Tu tens que ter pessoas, tem que ter gestores com visão, capazes de bancar, capazes de incentivar, de investir. Então, são fatores que não acontecem casualmente, né? Em qualquer universo competitivo, esportivo, corporativo. Geral, a gente falasse que todos esses 15 anos, o fácil seria, como comentasse antes, já que mudar de treinador cada ano. Um time perdeu cinco meses, sai fora. Quer dizer, e não é a solução. Não é a solução. Quer dizer, busca um bom profissional, acredita nesse profissional, monta uma equipe de trabalho, uma filosofia no teu clube, vai atrás, acredita nisso e faz esse trabalho. Não é da noite para o dia, mas que nem tu comentaste antes, vai conquistando até chegar a essa vitória. E tem várias conquistas no meio do caminho, né, Gustavo? Várias. Talvez a questão seja a gente tornar esses resultados conquistas, registrá-los. Na escola, sempre eu digo, quando acaba o meu treinamento, né, agora no verão a gente faz um intensivo de 4 horas e meia, quer dizer, eu tenho garotos de 6 anos de idade até 18, trabalhando 4 horas e meia todo dia, de segunda a sexta. Quer dizer, tem garotos de 6 anos que vão e estão trabalhando lá a 35 graus. E estão lá todos os dias trabalhando. Quer dizer, tem essa constância. E toda vez que eu digo para eles, eu me despido para eles, digo, mañana más e melhor. Amanhã, eu falo, já sabe, amanhã mais e melhor, já sei, mais e melhor. Sempre falo e faço. Porque eu levanto de manhã dizendo, hoje vai ser um grande dia de aula. A gente chega lá às 8 da manhã para trabalhar com essa mentalidade. Nem eu estava comentando, eu não saio de casa para perder. Eu saio de casa para jogar. Quero ganhar? Claro que eu quero ganhar, mas eu não saio para perder. Eu vou enfrentar quem seja. O Barcelona, o melhor time do mundo, eu vou enfrentar. Mas a minha vitória é jogar contra ti. A minha vitória está no meu trabalho, não no resultado. Então eu falo para eles, não tenham medo, vem, trabalho, treino, melhora, trabalha. Quer dizer, porque eu trabalho tecnicamente e eu deveria trabalhar mais contigo. Mas eu trabalho a parte mental, que é importante, porque tecnicamente eu já sei o que eu necessito fazer para melhorar a parte técnica. Mas para melhorar a parte técnica, tu tem que estar convencido disso. Mas é o que eu ia referir. Nesse processo que o Gustavo falou, está contido os dois processos. É que a gente, dependendo do olhar, a gente fixa no técnico, seja na corporação, seja no esporte, mas tem os dois ali. Porque a parte mental, a consistência mental é construção. Então, se tu tens, e daí o mais e melhor que o Gustavo trouxe, outro aspecto que a gente sofre muito é as lideranças. Mas não das competências, porque se fala muito das competências de liderar. Não, sobre a identidade de um líder, sobre a personalidade de um líder, sobre o sujeito, quem são os nossos líderes efetivamente e de que maneira eles conseguem, e as corporações, os times, os clubes, conseguem passar isso, né, para aqueles que estão dentro daquele setor, de que maneira eu como líder vou influenciar. E a gente,
a sensação que eu tenho, daí aqui é a Praia da Jaque, já estou me metendo um pezinho, mas por favor, tu me empurra, Jaque. Não, eu não te empurro, eu te puxo, né? É o seguinte, Você chama tem- ele para fazer soma, palestra soma, assim soma. comigo. Quanto a gente tenta aumentar, né, o repertório sem ter musculatura para isso. Ou seja, eu tenho mais uma ferramenta, e mais uma ferramenta, e mais uma ferramenta, e mais uma mas eu não tenho a estrutura. A estrutura é o mais e melhor. Essa é a estrutura. De trabalhar ali. É de acordar cedo e dormir tarde, dias consecutivos. Tu falaste de jargão, tem um jargão que eu gosto de usar com os meus competidores que eu acho que ele me ajuda a esclarecer um ponto que é essencial, que a performance é presente. Então eu tenho que fazer hoje. Hoje eu estou disputando uma medalha, seja ela qual for, né? Que é ou a gente vai ganhar ou a gente vai aprender. Não tem como perder num movimento como esse. Deixa eu te cortar. Isso que tu falou é o que eu sempre digo, que o futebol tem 2 resultados. Acabou de falar. É isso. Ou ganho ou aprendo. Ou aprendo. Só tenho, sempre digo meus alunos, só tem esses 2 resultados. Por isso que eu falei que eu não saio para perder. É isso. Não porque eu saio para ganhar, porque tem os 2 resultados que eu quero. Ou ganhar, porque eu fiz méritos para isso, ou eu vou Ou aprender. entender o que está faltando. Eu vou aprender. Isso quer dizer, eu nunca digo para meus alunos, vocês nunca perdem. Nunca perdem. Ah, claro que eu perdi. Tu perde e tal. Eu perco no resultado numérico. Mas esse é um ponto, e isso é algo que eu aprendi contigo, né, Lucas? E numa das nossas falas, eu não sei se nas trocas, foi numa das empresas que nós trabalhamos juntos, que a gente fez o trabalho lá da Maltaria Navegantes, ou se foi no podcast anterior, no episódio anterior. E que tu traz a questão de que a gente também vê, por exemplo, na vela, a gente vê muito o atleta de alta performance, o atleta que sabe lidar quando o momento é ruim. Né? E eu tenho trabalhado muito com a flexibilidade emocional, que eu entendo que no mundo que nós estamos vivendo, para que a gente possa dar conta desse mundo que é fluido, que as coisas se modificam, como é que eu vou lidar com ele? Eu preciso ter essa capacidade emocional de poder lidar com o ganho, com a adversidade, com a angústia da mudança. Então, a gente precisa ter esse preparo emocional para lidar com isso. E eu entendo que é disso que a gente está falando. Porque, claro, assim, ouvindo vocês, eu estava pensando aqui, mas tu pega um dono de uma empresa, ele vai dizer assim, tá lindo de se ver. Se eu não ganhar, eu não vou ter resultado. Se eu não tiver resultado, minha empresa quebra. Né? Então, claro que existe esse dado de realidade. Eu preciso ter resultados para eu poder ter o meu negócio, para eu poder ter o meu salário, para o clube se manter, ele precisa ter algum resultado para as pessoas comprarem camiseta, e na empresa é o resultado do negócio. Ter cliente, ter... Então, beleza. Mas só que o que a gente está entendendo é que esse caminho, ele é construído através desse processo que a gente está falando, né? É isso, né, Jaque? O Gustavo, melhor do que eu, provavelmente. Ninguém que se aproxima de um ramo corporativo muito disputado ou do mundo esportivo não gosta da sensação de superar, de na comparação ter benefício, ter vantagem, vencer. Isso é da natureza do processo. Sim. Então, assim, quando a gente fala de não trabalhar para o imediatismo ou para o resultado, é para aquele resultado que, como o Gustavo disse, a gente não sabe por que ele aconteceu. Quase como se fosse casual, quase como se fosse acidental. A ideia para durar muito tempo, para durar 30 anos trabalhando com alta performance na Espanha, para durar 30 anos numa corporação, para desenvolver um projeto de 10, 15 anos, tem a ver com encontrar os resultados entre esses intervalos. Entre o sucesso evidente, aquele que ninguém pode negar, aquele que tu olha, bate o olho e diz, cara, é muito bem... Um Bernardinho é um cara extremamente bem-sucedido, para o Bernardinho de 35 anos, que já dormia menos que os outros, que já acordava mais cedo, que já ficava mais tempo entendendo, que ia para casa ver vídeos de jogos de vôlei, que tem resultado nisso, porque ele tem prazer, ele está encontrando pequenas soluções que o grande público ainda não viu, mas que numa jornada, às vezes maior, às vezes menor, vai enxergar. Então, mesmo numa empresa onde tu precisa de resultados diários e com alguma velocidade, eles têm um tempo de maturação. E o material humano, independente da velocidade que tu tente empregar, ele tem um tempo de maturação. Então, o que acontece muitas vezes é a gente perder material humano. A gente tem muita gente qualificada que acha que com 35 anos está velha, que com 40 anos já não consegue produzir. É uma pena, né? E isso não tem a ver com efetivamente a ou condição que está cognitiva, doente, né, Lucas? ou que está doente.
Isso tem a ver muito mais com como a gente se relaciona com essas variáveis. Mas, guris, já me avisaram ali do tempo, né? Que a gente fechou, já estamos aqui há uma hora muito rápido, conversando, já é muito aqui. rápido. Não, muito rápido. A conversa tá maravilhosa e eu acho que isso tem a ver, dando de presente aqui o meu e-book, é um e-book, mas que eu fiz ele em formato de livro também, né? E que tem a ver com isso que a gente está conversando, né? Que o bem-estar, ele pode estar associado a uma carreira de sucesso. A gente tem que terminar com esse mito de que são questões que são incompatíveis, não são. Tá? E então, nesse e-book, eu, de uma maneira coloquial, me desafiei a ter uma escrita que não é uma escrita acadêmica, falando sobre as questões de carreira, crescimento e tal. Então, meu mimo aí para vocês. Mas para a gente poder fechar, eu queria muito, né, Gustavo, já ia te chamar de alemão. Para quem conhece. Para quem conhece, né? O Gustavo, falar do teu projeto, que tu tem um projeto aí também de fazer torneios e tal. E Lucas, poder, rapidamente também, assim, é um pitch, 2 minutos para vocês. E para ti também, Lucas, poder falar da Avante, onde é que as pessoas te encontram. E, enfim, de vocês poderem também dar as referências do trabalho de vocês. Tudo que a gente comentou, isso aí, eu estou tentando trazer através da BCN Esporte, que o pessoal entre no seu Instagram, ou no Instagram da Lecop, que é a minha escola, Gustavo Copes, Lecop. A minha escola trabalha com o jogador, e a BCN, o que a gente está fazendo é conseguir fazer a realidade que os jogadores que queiram jogar na Europa tem a possibilidade de jogar contra os grandes times na Europa, porque a gente participa de um torneio da Semana Santa, o torneio MIC, que é o Mediterrâneo International Cup, que estava jogando com a seleção brasileira, jogou o Coutinho, jogou o Neymar, jogou o Messi, jogou o Lamine Yamal, todo o pessoal profissional que joga os torneios em Barcelona. Então nós estamos proporcionando que vivam essa realidade. Então eu estou trabalhando no meu clube, dizer, por que eu vou trabalhar se esse fim de semana não tem nem jogo? Então, aqui que entra esse profissional que está com o garoto, de poder explicar para ele, fazer entender que aprendendo a gente está em qualquer campo de todo o Brasil. Estava em Tocantins, estive em Tocantins durante 15 dias, num torneio espetacular que montou o Bruno Teles, jogador que foi do Grêmio. Um torneio espetacular com 900 atletas em Tocantins, em Palma, com essa ilusão, essa vontade de aprender, de jogar, desse futebol brasileiro autêntico, raiz que estava ali, mas que também precisa a formação de uma incorporação de coletiva, da filosofia de um Barcelona, juntando com a arte brasileira. Então a gente viu que tinha muito jogador que resolvia tudo através do dribbling. Então a BCN que nós estamos fazendo é conseguir te levar para jogar contra o Barcelona, contra a Juventus, contra o Real Madrid, contra o Betis, quer dizer, tentar fazer que tu viva essa realidade. Então, te prepara que o mundo te dá possibilidades. Nós estamos tentando criar essa possibilidade de ver realmente que tu jogue contra os grandes. Então, todos os times, todas as escolas, todo garoto que queira participar pode desse participar, evento. tanto um menino que dá um pouco assim, eu quero participar, e aí ele vai ver que se ele entra em algum clube, alguma equipe, ou, de repente, se alguém tem uma equipe completinha, pode botar essa equipe a participar. É isso? Exatamente. Tá. O torneio Semana Santa é o torneio MIC, através da BCN Esporte. A BCN Esporte levou 17 times para o último torneio. 17, que a gente faz? Monta os times, sub-13, sub-12, de sub-12 a sub-18. Sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, a gente monta diversos pontos do Brasil. Aqui tem 3 garotos, São Paulo tem os outros 5, do Rio de Janeiro, a gente monta os times e faz o time lá. Então, a gente treina 2 semanas, faz torneio e joga o torneio da MIC. Então, todos aqueles que queiram individualmente, ou tem 3 amigos que querem ir, ou tem 5, ou um time, entre em contato com a BCN através do Instagram ou através de ti, né? Entre em contato e vamos viver essa experiência. Porque, realmente, quando eu saio para treinar, eu não tenho limites. Quer dizer, hoje eu treino com qualquer um, em qualquer lugar. Eu treino como eu treinava no Barcelona, como eu treinei no Real Madrid, ou como eu treino na minha escola, é a mesma atitude. Então, eu espero que tu não perca o foco, como tu bem comentava antes, que a pessoa saiba realmente o que está fazendo. Então, a gente não pode perder o foco do que tem. Por isso, essa constância, essa meta, esse progressar, esse crescer, eu acho que não pode ser esquecido aí. Então, agradeço
estar contigo aqui, já que é um prazer enorme, né, vir estar contigo aqui. Lucas, um prazer te conhecer e compartilhar contigo. Espero que a gente comparta mais experiências. Obrigado. Gustavo, Um prazer compartilhar. Um prazer estar aqui com vocês e espero veros em Barcelona a qualquer momento. A mim me gusta, Me encanta muito. Me encanta isso. Gustavo, o prazer é meu. Obrigado, Jaque, pelo convite de poder estar com o Gustavo aqui compartilhando a experiência dele e contigo, então, né? Só elogios. A Jaque a gente é colega na universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, e a Jaqueline é simplesmente a pessoa mais brilhante do grupo de professores, numa opinião pessoal minha, mas muito sincera, que eu já compartilhei contigo inúmeras vezes, e a gente tem um grupo excelente de professores e colegas, mas é que a Jaque, eu acho que ela se renova, ela é essa pessoa da performance consistente. Eu não conheço ela essa como pessoa. Professora. Posso te dizer uma vida de brilhantezas e que carinhos deve e amizades que temos, que confirma totalmente. Já que a Avante é um projeto meu e do Thiago Quevedo. O Thiago Quevedo é um velejador, um ex-velejador super bem sucedido, nível internacional. E a gente desenvolveu a Avante para ajudar atletas de todas as modalidades, indiferente, né, da sua capacidade de desempenho. E a gente tem desde altos competidores até pessoas que estão se colocando para competir agora em diferentes idades, que queiram desenvolver a sua capacidade de competência também através do aspecto psicológico. Ou seja, físico é essencial, o técnico é o ponto de partida de todo mundo, mas o psicológico dá conta de muitas das razões pelas quais a gente consegue alcançar ou não, e isso intuitivamente é trabalhado por qualquer atleta, mas o que a gente na Avante tenta fazer é criar formas, métodos, sistemáticas para que a pessoa possa desenvolver isso e possa ganhar competências distintas para continuar se desenvolvendo. Então a Avante está nesse processo, o nosso Instagram é avante.performance e o meu é lucas.rosito.psi. Qualquer coisa que precise e tenha a ver com o tema, eu estou lá. E já que, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conhecer o Gustavo nessas condições. Que espetáculo, hein? Já vou deixar o meu abraço pro pai do Thiago, né? Que foi meu colega de Rosário também, era rosariense também, tudo rosariense aqui. Mas, gente, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com as pessoas, porque realmente aqui é um espaço, assim, descontraído, um espaço afetivo, e um espaço de conteúdo que tem uma consistência, tem uma relevância, que vale a pena aí gerar bons diálogos. Obrigado pela companhia e agradecer ao nosso Cindy aqui, que nos acompanhou. Eu adoro o Cindy da Aliança Condomínios e também da Ruggeri, vamos ver se ele vai sentar aqui, vou ficar com ele no colo, da Ruggeri Rosa Advogados. Obrigada pela companhia, até a próxima.